Olá, meus queridos irmãos e ouvintes, internautas, é um prazer estar aqui mais uma vez para trazer a mensagem da Palavra de Deus, a reflexão diária que nós fazemos todos os dias. E nesta oportunidade, nós vamos iniciar um novo ciclo de ensino da Palavra de Deus, porque está iniciando o terceiro trimestre de 2022. Esta é a primeira reflexão que fazemos dentro do terceiro trimestre de 2022. E as lições que nós estamos estudando, é comentada, é escrita, é do livro do pastor José Gonçalves, um servo de Deus abençoadíssimo e que tem escrito essas lições, e nós estamos aqui para fazer a divulgação de todos esses eventos que estão programados por esses próximos 3 meses. Então, meus queridos, neste instante, nós queremos ir para a nossa sala virtual, queremos te dar as boas-vindas, neste dia maravilhoso que o Senhor tem nos concedido, e espero que esta palavra seja para o teu estímulo espiritual, para o teu aprendizado, para a consolidação dos teus alicerces espirituais na Palavra de Deus, na Igreja do Senhor, para que você possa glorificar o seu nome e possa ter também garantida a vida eterna através das atividades que você desenvolve do serviço cristão que todo cristão sincero faz. Então vamos para a nossa sala de aula neste momento. Então, nós estamos aí com um novo tema para este trimestre: os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nesses dias em que antecede a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus queridos, nós somos membros da Assembleia de Deus Missões em Dourados, presidido pelo pastor Marcos Marim Faria, e estamos aqui para ministrar a Palavra de Deus e refletir sobre mais um tema. O tema deste dia é: Deus adverte pessoas e grupos. Deus adverte pessoas e grupos. E a leitura bíblica prevista para refletirmos é Gênesis capítulo 37, versículos 5 e 7. Vamos ler para nossa compreensão, para compreendermos o que a palavra de Deus tem para nos dizer dentro do tema Deus adverte pessoas e grupos. Diz assim a palavra de Deus: Teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. E disse-lhe: Ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Esta é a base bíblica para falarmos sobre Deus adverte pessoas e grupos. A impressão que temos a princípio é que aqui nós não vimos nada em que Deus faça advertência a pessoas ou grupo. Mas vamos ler o contexto para compreendermos melhor o que a palavra de Deus tem para nós nesta oportunidade. Muito bem, deixa eu ajustar aqui, a minha imagem para nós lermos o nosso texto. Muito bem. Então vamos ler aqui o capítulo de Gênesis 37, versículo 1. Vamos ler até o versículo 11. Então, aqui a palavra de Deus nos diz o seguinte:
E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. E estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas de seus irmãos, sendo ainda jovem, ainda com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia más notícias deles a seu pai. E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, os seus irmãos que o seu pai amava mais do que todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Teve José um sonho, que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. E disse-lhe: ouvi, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. E então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. E teve José outro sonho, e o contou, e os seus irmãos, e disse: eis que tive outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E, contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu-o seu pai e disse-lhe: que sonho é este que tiveste? Porventura viremos, eu e a tua mãe e teus irmãos, a inclinar-se perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Meus queridos irmãos e ouvintes, nós estamos diante de uma leitura que aparentemente não tem nada a ver com o tema proposto. Como é que nós lemos no início? Deus adverte pessoas e grupos. Aparentemente não tem nada a ver, não é mesmo? Porque está contando aqui a história de Israel, ou de Jacó, dos seus filhos, e especialmente do caçula, que é o José. E o José teve 2 sonhos. Ele teve o primeiro sonho dos molhos atados, e que os molhos se levantavam e os molhos dos seus irmãos se inclinavam diante do molho de José. E também teve um segundo sonho, que é dos astros luzentes, em que o sol, a lua e a estrela se inclinavam para ele. E isso deixava todos apreensivos e realmente uma ponta de inveja, porque ele tinha sonhos extraordinários, porque falava de coisas que eles não entendiam. Meus queridos, quando nós lemos toda a história de José, quando lemos no Gênesis, como se deu tudo isso, e nós vamos entender o que Deus estava advertindo a sua família, aquele clã. Porque, na verdade, as pessoas não estavam entendendo o que José estava falando. O próprio José não sabia decifrar o sonho. O pai dele também não sabia. Jacó também não sabia.
Só que Israel guardava no seu coração aquelas palavras, porque ele era um homem experiente, tinha experiência com Deus, já tinha passado por alguns momentos realmente marcantes, e nós não vamos descrever aqui porque é exiguidade do tempo, mas o que Deus estava comunicando ali? Deus estava comunicando que esse jovem, que esse adolescente, realmente viria a ser o governador do Egito. Ia ser um mandatário. Ia suprir as necessidades não só da família, mas dos reinos adjacentes de Israel. Ninguém estava entendendo o sonho de José. Mas nós podemos tirar algumas lições disso daqui. Primeira coisa é com respeito ao relacionamento familiar. A palavra de Deus relata que Israel ou Jacó tinha uma predileção diferenciada por José. Até fazia túnicas diferentes, mais bonitas. E os trabalhos mais rústicos eram para os outros e para ele os menos de menor esforço. Bom, podia ser por causa da idade, por causa da inexperiência, não é verdade? Então, tudo isso provocava uma certa apreensão por parte do seu pai, da sua mãe, e uma repulsa por parte dos seus irmãos, porque não ia admitir que uma pessoa inexperiente, muito mais jovem do que eles, que não sabia fazer com certeza muita coisa senão apacentar algumas ovelhas, e agora estava tendo o sonho de que eles o serviriam no futuro. Não sabe Deus, não sabiam como que isso poderia acontecer. Eles não podiam vislumbrar absolutamente nada, estavam num lugar, num momento meio conturbado e com muita dificuldade de interpretar esse tipo de sonho. Mas Deus estava no controle de tudo. Porque no momento em que José vai atender a uma ordenança do seu pai, os seus irmãos tiveram um plano. E o plano foi de matar José. Resolveram jogar ele dentro de um poço. Embora o poço tivesse seco, José sobreviveu. Mas eles viram uma caravana de ismaelitas e resolveram ganhar dinheiro com a vida do seu irmão. Tiraram ele daquele buraco e negociaram com os ismaelitas por 20 moedas de prata. E os ismaelitas levaram ele para o Egito e lá negociou com Potifar. A história é conhecida, é a história que já passou em filmes, e é conhecida das pessoas a história de José do Egito. A história dos hebreus, a história de Jacó e da sua família. A verdade é que José passa por momentos de dificuldades, José é preso, mas José tem um dom dado por Deus de revelar, de interpretar sonhos. E isso faz com que ele saia do cárcere e venha para a administração do governo egípcio.
E naquele momento houve uma grande estiagem na região e a sua família necessitava de comprar alimentos. E onde tinha alimentos? Só no Egito, porque lá tinha um governo orientado por Deus que tinha feito plantio de trigo e tinha armazenado em grande quantidade. E eles foram lá adquirir. E qual foi a surpresa? Se depararam com o governador que tinha uma fisionomia assemelhada a deles. E eles estavam ali em dúvida, mas não queriam falar porque era constrangedor. Aquele era o governador do Egito. Como que eles iam dizer? Ia fazer pergunta fora do contexto dos negócios, do cereal que eles queriam adquirir. Mas o próprio José criou uma forma de comunicar isso e de se manifestar e de declarar quem era ele. E é dessa forma que Deus provê toda a sobrevivência do clã, da família de Israel. Meus queridos, e quanto ao tema, Deus adverte pessoas e grupos. Olha, Deus estava advertindo, Deus estava comunicando aos irmãos de José e aos pais de José, de que José viria a ser uma autoridade importante, viria a ser um governador. Mas muitas vezes as pessoas têm dificuldade de aceitar, não é mesmo? Ainda nos nossos dias nós temos dificuldade de aceitar quando uma pessoa muito jovem vem falar das suas aspirações, dos seus sonhos. Eu já tenho ouvido muitas coisas durante esse meio século de vida, de serviço ao Senhor. Pessoas que têm revelações, que têm manifestações, e naquele momento até é tolhida da sua liberdade. É mal interpretado quando ele conta a sua revelação, o seu sonho, aquilo que Deus lhe comunicou, e as pessoas não querem aceitar. E daí decorre algum tempo e aquilo que as pessoas falaram por revelação divina acontece. Eu sou testemunha disso. Então, meus queridos, Deus não surpreende ninguém. Deus sempre é um Deus de previdência. Não é um Deus de providência. Ele é um Deus que prevê. Deus não se deixa surpreender, nem surpreende as pessoas. As pessoas que se surpreendem com Deus é porque não conhecem a palavra de Deus. É porque não leem a palavra de Deus. É por isso, meus queridos, que nós diariamente estamos lendo a palavra de Deus, estamos buscando compreender, se aprofundar no conhecimento das Escrituras, e eu sei que neste momento Deus está falando contigo e você será grandemente abençoado neste dia, e nós queremos também abençoá-lo e fazer um convite para que você esteja conosco, né, no próximo domingo. Nós estamos no início da semana, não é mesmo? Mas no próximo domingo, às 8h30, nós temos a aula bíblica da Escola Dominical e ali será abordado o tema: as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. Estará ali ministrando o ensino da Palavra de Deus o professor Luiz Carlos Giovanni. E você vai ser grandemente abençoado, não tenho dúvida. Vá, leve a sua família, convide seus amigos e Deus vai te abençoar grandemente. Neste instante, nós queremos te abençoar dizendo que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja contigo, com a tua família, com a tua casa. Deus te abençoe grandemente.